Conexão Multiespécie. Quando pessoas e animais se conectam, a vida floresce para todos. Olá, eu sou a Fernanda Carolina, médica veterinária acupunturista e terapeuta holística, e está começando mais um episódio do nosso Conexão Multiespécie, um espaço onde conversamos sobre saúde, comportamento, emoções, espiritualidade e a conexão entre seres humanos, os animais e o ambiente. E hoje eu quero trazer uma reflexão que serve para todos nós. Quantas vezes desejamos uma vida diferente, mas continuamos pensando e agindo exatamente da mesma maneira? Existem momentos em que a vida nos convida a deixar para trás velhos hábitos, crenças e padrões que já não fazem mais sentido. Mas como fazer isso? Como renovar nossa maneira de pensar e sentir e até mesmo de agir? E mais, como as nossas mudanças podem refletir também na convivência e na relação que construímos com os animais? É sobre isso que vamos conversar hoje. Seja muito bem-vindo a mais um Conexão Multiespécie. Vamos juntos nessa? Abandonando velhos hábitos, renovando o modo de pensar, sentir e agir. Vamos lá então? Você já percebeu quantas vezes você desejou uma vida diferente, mas continua repetindo os mesmos pensamentos, as mesmas escolhas e os mesmos comportamentos? Renovar a vida nem sempre significa mudar tudo ao nosso redor. Muitas vezes significa começar uma mudança de dentro de nós. Olha que interessante. E o que são hábitos? Hábitos são comportamentos que têm as mesmas repetições, tornam-se automáticos. Eles ajudam o nosso cérebro a economizar energia e estão presentes desde as pequenas tarefas até a nossa maneira de reagir às situações, por exemplo. O problema é quando isso começa e continua se repetindo, formando padrões que já não contribuem mais para o nosso bem-estar. Começamos a sentir que tem algo errado. Não são apenas hábitos físicos. Quando pensamos em hábitos, lembramos de alimentação, exercício, rotina. Mas também podemos desenvolver hábitos emocionais e até mesmo mentais. Reclamar, antecipar problemas, julgar, guardar ressentimentos ou reagir a impulsos também pode ser e transformar nesses padrões repetitivos. Pessoal, e por que é tão difícil mudar? Porque o conhecido transmite uma sensação de segurança, mesmo quando determinado. O comportamento não é bom, por exemplo. O nosso cérebro entende e escolhe caminhos familiares para ele. Por isso, mudar exige consciência, repetição e tempo. Primeiro, perceber. Não podemos transformar aquilo que não conseguimos reconhecer. Pergunte a si mesmo: qual comportamento eu estou repetindo que já não combina com a vida que eu desejo construir? Essa pergunta pode ser o começo de uma grande mudança, uma revolução. Talvez pense da seguinte forma: troque a culpa por responsabilidade. Perceber um padrão não significa se condenar por ele. Em vez de pensar, eu sempre faço tudo errado, experimente perguntar, o que eu posso fazer diferente a partir de agora? Responsabilidade acaba abrindo espaço para uma transformação. Mude o pensamento, mas também a ação. Pensamentos positivos, sozinho, não modificam uma rotina. Se queremos resultados diferentes, precisamos transformar pequenas escolhas, organizar melhor o dia, descansar, cuidar do corpo, melhorar a comunicação e estabelecer limites e cultivar relações mais saudáveis. Vamos falar de pequenas mudanças? Não precisamos transformar tudo de uma vez. Uma pequena atitude repetida diariamente pode produzir mudanças muito maiores do que uma grande decisão abandonada depois de alguns dias, por exemplo. E onde entram nessa história os animais? Nossos animais também vivem dentro das rotinas que criamos para eles. Horários, passeios, alimentação, brincadeiras, estímulos e até a maneira como interagimos com eles. Isso pode influenciar diretamente no cotidiano deles também. Quando mudamos nossos hábitos, muitas vezes também transformamos o ambiente desse animalzinho. Observe antes de rotular, olha que interessante.
Às vezes dizemos: meu cachorro é teimoso, meu gato é impossível, ele faz isso para me provocar. Mas antes de rotular o animal, podemos perguntar o que esse comportamento está comunicando. Pode existir medo, dor, ansiedade, falta de estímulo, necessidade ambiental ou simplesmente um comportamento natural daquela espécie. Olha que interessante. Renovar o nosso olhar para os animais. Talvez um dos hábitos que precisamos abandonar seja acreditar que o animal deve simplesmente se adaptar à nossa maneira de viver. Olha que interessante. Uma convivência multiespécie saudável também exige que nós aprendamos sobre a necessidade da espécie e daquele indivíduo. Olha, vamos pensar juntos então? Vocês sabiam que eles também aprendem por repetição? Os animais desenvolvem associações em aprendizados a partir das experiências. Por isso, previsibilidade, manejo adequado, reforço de comportamentos desejáveis e experiências positivas podem ajudar na construção de novas respostas. Mudança não acontece apenas pela imposição. Ela acontece também através de aprendizado. O ambiente pode participar de uma mudança? Quer mudar um comportamento? Observe também o ambiente. Isso vale para nós e para os animais. Às vezes queremos mudar, mas continuamos cercados pelos mesmos estímulos que favorecem o comportamento antigo. Comece a pensar dessa forma, devagar. Corpo, mente e as nossas emoções. O nosso estado físico influencia nossas emoções. Sempre lembrem disso. E nossas emoções podem influenciar as nossas escolhas. Sono, alimentação, movimento, relações sociais, nível de estresse fazem parte desse equilíbrio. Nos animais, também precisamos olhar o indivíduo de uma maneira ampla, considerando a sua saúde, o seu comportamento, o ambiente e a qualidade de vida que ele tem. Agora vamos trazer um olhar mais integrativo? Na visão integrativa, cuidar significa observar o todo. Não somos apenas um corpo físico, somos seres que vivem experiências, relações, emoções e ambiente. E nossos animais também fazem parte dessas relações. Não esqueçam disso. A casa é um sistema multiespécie. Pessoas e animais compartilham horários, ambiente, experiências, vínculos. Isso não significa que um animal simplesmente absorva tudo o que sentimos, mas que mudanças na dinâmica da casa podem modificar a sua rotina e o seu comportamento, e não só deles, de todos que vivem naquele ambiente. Vamos falar um pouquinho de criar novos rituais, novas experiências? Experimente, por exemplo, substituir hábitos automáticos por momentos de presença. Um passeio tranquilo com seu cão, uma brincadeira com seu gato, alguns minutos longe do celular, uma refeição feita com atenção, um momento de silêncio. São pequenas atitudes que podem transformar a qualidade do cotidiano seu e do seu petzinho. Pessoal, não espere a perfeição. Transformação não acontece em linha reta. Podemos avançar, repetir um comportamento antigo e recomeçar. O importante é não transformar um deslize em uma desistência. Não vou conseguir, vou parar. Uma pergunta que eu quero fazer hoje para vocês. Olhe para a sua vida e para a relação com seus animais e pergunte: o que eu preciso deixar para trás para criar um espaço para uma maneira mais consciente de viver? Talvez seja um pensamento, uma reação, uma rotina, um julgamento ou simplesmente a falta de tempo para aquilo que realmente importa. Quero deixar agora vocês aqui com um quadro da Conexão Multiconsciência com o nosso querido Daniel Champion. Até mais, pessoal! Afinal, por que que a gente só acredita naquilo que a gente já acredita? Você já se pegou em uma discussão onde parecia que a outra pessoa simplesmente não conseguia enxergar seu ponto de vista? Ou talvez você mesmo já tenha sentido aquela certeza inabalável, mesmo quando os fatos pareciam apontar para outra direção? Bem-vindo ao clube. Hoje a gente vai desvendar um dos truques mais antigos e poderosos da nossa mente, o chamado viés da confirmação.
Afinal, o que é esse viés? Em termos simples, o viés da confirmação é a nossa tendência natural de buscar, interpretar e lembrar de informações de uma maneira que, vamos dizer assim, confirme as nossas crenças ou hipóteses pré-existentes. É como se a gente tivesse um filtro invisível na nossa mente. A gente adora, tá certo, né? E sempre buscando economizar energia, nosso cérebro adora dar essa sensação pra gente. Ele nos empurra para aquilo que a gente já conhece, que nos dá conforto. Isso significa que a gente é mais propenso a buscar informações que apoiam aquilo que a gente já pensa. Interpretar evidências ambíguas de uma forma que se encaixe na nossa visão. E lembrar mais facilmente de argumentos que confirmem nossas crenças. Tudo isso enquanto a gente faz questão de esquecer de tudo aquilo que desafiam aquelas coisas que a gente acredita. Que tal alguns exemplos disso? Pensa nessa velha máxima, aquela dieta milagrosa. Bia está convencida que a sua nova dieta de abacate é a chave para a saúde eterna. Quando ela pesquisa online, adivinha? Ela só encontra artigos e depoimentos que confirmam sua crença. Os estudos que apontam para a importância de uma dieta balanceada, e eles? Esses ela nem vê, ou descarta como propaganda da indústria. Outro exemplo é o time de futebol. No futebol, o que eu vou narrar agora é clássico. Seu time faz um gol duvidoso? Foi um golaço, o juiz acertou. E quando o time adversário faz um gol parecido? Foi roubo, o juiz foi comprado, é coisa de casa de bet? Nossas paixões e lealdades são terreno fértil para o viés da confirmação. E as notícias e redes sociais, então, isso lá reina imperioso. A gente segue quem pensa como a gente, curte o que nos agrada e compartilha o que confirma nossas ideias. E o algoritmo espertinho percebe e nos entrega mais do mesmo. Isso cria uma bolha onde nossas crenças são constantemente validadas e opiniões contrárias são raras ou vistas como absurdas. Se você conseguir sair do seu viés da confirmação por apenas 1 segundo, por que isso é um problemaço? E como lidar com esse viés? O viés da confirmação não é maldade, nem sabe que é uma falha de software cerebral. Mas ele pode levar a gente a tomar decisões ruins e ter visões muito distorcidas da realidade e também a polarizar discussões. Então, como que a gente pode tentar driblar essa armadilha mental? Eu sei, não é fácil não, mas é possível. Então, algumas dicas. Para começar, questione-se, sempre. Por que eu acredito nisso? Quais evidências me levariam a mudar de ideia? Busque o contraditório. Procure ativamente por informações e argumentos que desafiam suas crenças. Leia um jornal diferente. Converse com alguém que pensa diferente de você. Você também pode e deve ouvir ativamente. Em discussões, tente genuinamente entender o ponto de vista do outro. Faça isso em vez de só esperar a sua vez de falar sobre aquilo que já acredita com toda a sua força cerebral, porque isso raramente é algo intelectual. Avalie as evidências. Não se apegue à primeira informação que só confirma a sua visão. Pense nos prós e contras de uma forma mais objetiva. Mantenha sempre a mente aberta. Lembre-se que mudar de ideia não é sinal de fraqueza, mas sim de inteligência e de aprendizado. O viés da confirmação é uma parte intrínseca de nós, mas reconhecê-lo é o primeiro passo para pensar de uma forma mais crítica e tomar decisões mais informadas. A próxima vez que você se sentir absolutamente certo sobre algo, ou que alguém simplesmente não te entende, pare por um segundo, pergunte-se: será que o meu filtro mental está ligado? Desafiar nossas próprias certezas é um superpoder. Use isso. Afinal, como diria Mark Twain, o que nos mete em encrenca não é aquilo que a gente não sabe. É aquilo que a gente tem certeza que é a verdade, mas simplesmente não é. Renovar não significa negar quem fomos. Significa reconhecer aquilo que aprendemos e escolher
conscientemente aquilo que desejamos continuar carregando. Porque quando transformamos nossa maneira de pensar, sentir e agir, podemos transformar também a nossa forma de nos relacionar com as pessoas, com os animais e com a própria vida. Conexão multiespécie, diferentes espécies, uma mesma rede de cuidado, respeito e consciência com a vida. Até mais, pessoal!